Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu decidi gravar esse áudio para responder um questionamento aqui de um seguidor do canal que me perguntou sobre qual área de letras ganha mais dinheiro e o que ela exige da, da- né, do estudante. Eu acho que essa pessoa fez essa pergunta pensando, né, talvez a pessoa esteja pensando em fazer letras, em cursar fazer o curso de letras, né? E deve estar se perguntando aí sobre o mercado de trabalho. Eu acho que é uma pessoa um pouco mais jovem, talvez. Então, eu acho, primeiramente, eu queria dizer o seguinte: siga, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho a mim mesmo, eu diria que eu faria o mesmo curso que eu fiz, porque esse curso foi o curso que eu sempre quis fazer, o curso de letras. Mas antes de fazer esse curso, eu cursei ciência da computação. Eu perdi, vamos dizer assim, o meu tempo lá durante um ano e alguns meses fazendo um curso por um pouco de pressão social e familiar, vamos dizer dessa maneira. Eu não queria fazer aquele curso, eu não sei nem o que eu estava fazendo lá, eu era muito jovem também, pessoal. E depois eu entendi o que eu queria, eu larguei tudo, eu tinha ganhado uma bolsa integral na época, eu fazia uma universidade privada. E depois eu fui porque eu não tinha ajuda dos meus pais e eu tive de fazer sozinho, né, todo esse percurso, eu tive de ir para uma universidade federal, né? E aí eu me preparei para passar na Universidade de Brasília e foi uma das coisas mais legais que eu fiz hoje. Então eu fico muito feliz, eu fiz o curso que eu quis, né? Eu gosto muito de trabalhar na minha área. Então, independente do. Você não deve pensar, eu acredito, o seu curso só por uma questão financeira. Eu acho que é complicado também dizer isso para a realidade do nosso país, né? Ainda mais eu hoje que estou um pouco mais estável, né? Mas, e obviamente não foi fácil trilhar o meu caminho. Eu passei por muitas dificuldades, principalmente financeiras, na minha época de graduação e nos primeiros anos da minha fase adulta. Eu tive de trabalhar muito num ritmo assim que me prejudicou em relação à minha formação, eu diria. Então, e a minha saúde, inclusive a minha qualidade de vida, eu sei que dessa preocupação de vocês no país que a gente vive com a questão econômica. Então, mas mesmo assim, você pode, dependendo de como você lida com isso, dependendo isso depende de muitos fatores, né, gente? Você pode tentar cursar o que você realmente quer, mas você tem que pensar a razão disso, né? Você está escolhendo esse curso porque você acha que você não é capaz de fazer um outro curso, ou porque na sua família ninguém te vê em outro curso. Outro dia eu estava lendo no Facebook uma postagem de alguém que cursava arquitetura na linha do feed lá do meu Facebook, dizendo assim: se eu soubesse que arquitetura, alguma coisa nesse sentido, de que arquitetura era um curso de elitizado e que se a pessoa soubesse disso antes ela não tinha entrado no curso, né? Porque ela estava passando poucas e boas ali, porque ela não tinha dinheiro para comprar os materiais necessários, né, para formação. Acho que o curso de medicina também tem um pouco isso. Mas isso não é uma justificativa para você não cursar. Porque você pode, depois que você entra no curso, tentar dar aula particular, fazer qualquer outra coisa para se manter lá no curso. E eu mesmo fiz isso. Né? Eu, diferente dos meus amigos, olha que o meu curso era letras. Mas eu escolhi esse curso, gente. Eu escolhi esse curso não porque eu não achava que eu tinha capacidade de cursar outra coisa. Na verdade, anteriormente, eu pensava em cursar lá dentro de mim mesmo, assim, cinema. Mas para a realidade do Brasil, eu, eu acabei pensando, isso não é uma boa ideia, e eu acabei indo para a área de letras, que eu sempre gostei de literatura, de língua, né? E eu me encontrei nessa área. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, né, com as nossas escolhas, a gente tem que pensar o que de fato está motivando e impulsionando a gente para uma área, né? E letras é um curso muito assim que as pessoas fazem
Tem muita gente de baixa condição fazendo esse curso porque acha que vai ser uma maneira ali de ganhar o básico, né? E aí vem toda aquela coisa do estigma de ser professor. Você não deve cursar letras nesse sentido, né? Ou com essas justificativas de amor à língua. Não, gente, não existe amor à língua, né? Você quer ter amor à língua, você estuda, vai ser um especialista. Esse discurso do amor à língua aí é um discurso esvaziado para as pessoas não se dedicarem ao que elas fazem, né? E aí vem com essa emoção fajuta. Não é assim que funciona. Áreas de letras que podem trazer mais dinheiro, né? Apesar de eu não gostar dessa ideia, mas eu tô aqui, eu sei da importância disso para as pessoas do nosso país. Então, se você quiser pensar dessa maneira, eu acho que qualquer área, voltando aí para o meu discurso, que você fizer, já vai te trazer, se você acreditar nisso, se você realmente quiser isso, você vai conseguir alguma coisa disso. Você tem que usar, se desenvolver intelectualmente para conseguir chegar a algum lugar, né? Vai ser um processo. O meu processo, gente, não foi trilhado, para dizer a verdade. Eu fui me enfiando nas oportunidades que foram aparecendo na minha frente. Eu não perdia uma, entrava, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E tudo que eu sou hoje, o meu pequeno negócio, a minha atuação como revisor, foi um resultado, não foi uma coisa que eu projetei, foi um resultado de tudo isso, assim, de eu atirar para todos os lados, vamos dizer assim. E aí eu acabei aqui, né? Mas depois que eu me vi que eu estava nessa área, eu fui me especializando. Aí eu fiz especialização, eu fiz mestrado em áreas similares. Então, nesse sentido, aí eu tive a sacada para entender. Isso compôs o meu currículo com certeza. Quando eu fui fazer intercâmbio em outro país, numa ONG, por exemplo, na África do Sul, eu estava fazendo aquilo ali por causa do meu currículo. Então você tem que ter as sacadas para pensar em qual projeto você vai entrar, por que que você vai entrar. Quando eu estagiava num herbário na área de biologia, que nem tinha tanto a ver com a minha área, apesar de ter um pouquinho na época, porque era fazer um cadastro ali com termos em latim, a professora estava muito preocupada com isso, porque as pessoas estavam da própria área escrevendo tudo errado lá no sistema. Eu eu usei um pouco isso para minha área de revisão, porque eu reviso textos de outras áreas. Eu preciso dessa sensibilidade com a interdisciplinaridade. Então, eu uso isso hoje ao meu favor, né? Então, nesse sentido, né, você tem que ter essas sacadas. Eu acho que, mas falando mesmo de áreas que dão dinheiro, vamos pensar no básico aí, professor. Professor dá dinheiro no Brasil, gente? Não, né? Mas eu não vou dizer, né? Mas se você é professor universitário, por exemplo, principalmente se você é concursado, você pode ter um bom salário. Algumas universidades particulares pagam bem. Algumas escolas também pagam bem professores. Não é um salário que eu diria ruim. E você pode trabalhar meio período, né? A questão é que sempre tem professor fazendo alguma coisa a mais para complementar a atividade, a carreira, né? O salário. Isso não deveria acontecer, eu acredito, porque dar aula é uma coisa que consome bastante a gente mentalmente. Mas se você também pode ser professor de cursinho, você pode dar aula particular. Na época que eu dava aula particular, para quem nem era formado, eu cobrava R$ 70 por hora. E as pessoas pagavam o preço que eu cobrava. Eu não ganhava tanto porque eu tinha de cursar as disciplinas para me formar na universidade. Mas eu tive contato com gente que era formada e dava aula particular. Professor privado mesmo, de famílias ali, de gente muito rica, e eles pagam bem. Não é? Se você dá o devido preço que você acha justo ali, as pessoas podem comprar isso, gente. Depende de como você vende isso, né? E depende de como você oferece isso, do que você faz pelo outro. Eu acho que a grande questão hoje na sociedade para a gente ganhar dinheiro é a gente de fato se importar com o outro, é agregar alguma coisa para a vida do outro.
Isso daí dá um valor para o que a gente faz muito diferenciado. Significa que o nosso trabalho não é igual ao de todo mundo, não. Isso realmente é diferente, né? De você mostrar que a sua energia, que você investe a sua energia vital em algo que fortalecido. Outro curso, tradução. Eu sempre escuto essas coisas de que tradução é um curso que dá dinheiro, mas eu vou dizer a verdade. Já vi muita gente formada em tradução terminar dando aula de inglês, né? E muita gente que critica, né, dentro do curso de tradução, que critica a carreira de professor. Ah, eu fiz tradução porque eu não vou dar aula, não sei o quê, né? Desprestigiando porque tem preconceito na sociedade, principalmente no Brasil, contra professor. E aí, eu vou ser tradutor, e aí a pessoa não conseguiu nada como tradutor e termina dando aula de inglês. Então, mas tradução é uma área que dá dinheiro, principalmente se você trabalha para empresas estrangeiras. Você pode criar um próprio negócio como tradutor, você pode traduzir para pessoas. Gente, tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Eu estou tentando desenvolver aqui um curso para o pessoal da área de letras, assim, eu acho que a nossa área é muito esvaziada nesse sentido aqui, mas é possível empreender nessa área de diversas maneiras, né? A área de revisão é muito legal, mas eu acho que a área de revisão está um pouco saturada, talvez. Mas. E é uma área, gente, que você precisa de muitos anos de experiência para poder conseguir alguma coisa, vou ser bem sincero. E não é uma área fácil, né? A área de textos acadêmicos talvez dê um pouco mais de dinheiro, e mesmo assim tem meses, por exemplo, eu como revisor tenho que fazer outras coisas para eu poder conseguir ter o meu dinheiro, porque não tem uma demanda tão forte. É uma área um pouco saturada e ela é um pouco perdida, assim, porque tem muitos mitos sobre revisão de texto, gente trabalhando com isso do jornalismo, que nem tem, às vezes, a devida formação linguística ali para isso, ou então da história, da biologia, e não é uma área que exige um pouco de tempo de investimento, né, para você atuar. Eu falo por experiência própria. Eu me tornei revisor mais como resultado de tudo que eu fiz na minha vida, do que uma escolha em si, né? Você pode trabalhar na área de tradução como intérprete, tem muita coisa. Você pode. Gente, se vocês gostarem de literatura, eu consigo ver tanta oportunidade aqui na internet com o YouTube para quem tem a sensibilidade de trazer, fazer uma relação entre literatura e vida, de trazer isso para a sociedade, reflexões. A gente é uma atuação que tende lá para a psicologia. Então você consegue na área de letras fazer essa ligação aí, ó, esse povo que é coaching, esse povo tem um monte de filósofos, gente, com canais aí ajudando as pessoas a se entenderem, a sociedade está bem perdida nesse sentido. E tem um profissional ali que interpreta o mundo, um sociólogo, um filósofo, um antropólogo e um linguista, alguém da área de literatura também, que faz essa ligação, essas conexões para a gente entender o mundo e o ser humano, principalmente à luz da literatura, é incrível. E eu digo isso porque as minhas aulas de literatura, sempre na escola e na própria universidade, quando eu cursei várias literaturas brasileiras e estrangeiras, eu sempre fiquei apaixonado, era porque tinha um movimento ali de autoconhecimento. Então você pode puxar isso da literatura aqui para o YouTube, trazer isso de uma maneira sensível para as pessoas, e você pode até depois cursar uma especialização para ajudar as pessoas a se entenderem. Olha que legal, né? Eu consigo ver isso no mundo que a gente vive, um profissional com esse currículo, esse requisito, está em falta, né? E não é uma coisa que tem tanta gente fazendo. Tem outras áreas também, né? Você pode fazer N coisas em relação ao curso de letras, mas isso vai depender principalmente de você, porque essas áreas elas ainda não estão maduras o suficiente na sociedade. Não há espaço, mas não há espaço, gente, principalmente porque não há profissionais que conseguem fazer essas ligações e trazer isso para a sociedade. Então, por essa razão, não há os devidos espaços, não surgiram as devidas oportunidades, né? Porque ainda não foi mostrada a necessidade do profissional daquilo, da sociedade para aquilo. Mas se você conseguir mostrar isso para a sociedade, você vai longe. Um abraço a todos, se inscrevam no meu canal e tchau, tchau.